Porque vocês são mulheres diferentes, necessidades diferentes. Antes de passar uma terapia hormonal, eu preciso de uma anamnese muito bem feita. Eu preciso saber o que você sente. Né? Eu tenho que saber outras doenças. Eu tenho que saber como que está a sua vida. Eu tenho que saber como que é a sua alimentação. Se você tem uma rotina de exercício que para todo mundo acima dos 40 não é mais uma opção. Não. É obrigatório. Isso mesmo. Ah, Norberto, mas eu não gosto de exercício. Nem eu odeio. Ninguém falou que precisa gostar. Só precisa fazer. Você pode ir na força do ódio, desde que você vá. E você aconselharia, Norberto, aí quantas vezes na semana numa academia, vamos supor, fazer exercício? No mínimo 3. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca que 150 minutos de exercício físico por semana, um nível muito bom. Tá? Isso seria o mínimo. Ontem, pela manhã, eu estava indo para Pucarana e estava lendo um artigo que falava sobre os benefícios da musculação 4 vezes por semana, diminuindo o risco de qualquer tipo de câncer em 40%. Isso já deveria ser um motivo para as pessoas estarem ter uma rotina de exercício físico. Olha só, Fátima, a importância do exercício físico. Câncer de mama ainda é uma doença muito frequente. Na teoria, toda mulher pode ter um câncer de mama. Quanto mais velho, maior o risco. Por outro lado, os cânceres são menos agressivos. Existem coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, a nossa genética. A minha mãe teve um câncer de mama muito jovem, aos 29 anos. Na época, nós não tínhamos marcadores tumorais como nós temos ontem, que marcam lá o HER2 e o BRCA. Certo. Só que o quadro da minha mãe é muito compatível com isso. Minhas irmãs têm uma chance grande de ter câncer de mama. Nós não mudamos a nossa genética. Mas dos fatores que nós mudamos, o que mais predispõe a mulher a ter câncer de mama é a obesidade. 9% de risco. Exercício físico, educação alimentar. Então, olha a importância. Você tem medo, então vai treinar. A sua genética você não muda. Mas o ambiente. Vamos lá. Eu tenho que pedir os exames. Depois de conversar com você, de te examinar, preciso ver como está sua mama, preciso ver como está o seu endométrio, preciso ver como está o seu colesterol, o seu triglicerídeo, como está a glicemia. Total. Exatamente. E depois disso, eu vou passar a sua terapia hormonal. Uma mulher que chega no climatério com 42 anos vai ter a mesma terapia hormonal da mulher aos 50. E, às vezes, eu recebo mulheres acima de 65 anos, que a gente pode, sim, fazer terapia hormonal. Sim. De uma maneira diferente, usando outros hormônios, com muita melhor. Eu tenho pacientes minhas que, com câncer de mama, fazem terapia hormonal. Claro, conversado com os oncologistas, todo mundo de acordo, porque imagina você receber no seu consultório uma mulher de 42 anos, eu vou falar isso, a Cris, porque ela mesma já publicou essa história, que ela chega 6 anos depois de um câncer de mama muito agressivo e ela venceu o câncer. Ela chegou no meu consultório da seguinte maneira: olha, doutor, eu não tenho mais disposição para nada, eu sempre fui ativa, eu treinava, eu lutava Muay Thai, eu fazia as minhas coisas, eu tinha a minha vida conjugal ótima, hoje eu não durmo mais, eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo mais treinar, eu não consigo mais dormir, eu vivo nervosa, eu não sei para que eu venci o câncer de mama, passar por isso. O senhor já é o 4º médico que eu tô vindo, se o senhor não me ajudar, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não quero viver desse jeito. Como que eu vou olhar para essa mulher e falar assim: ô filhinha, você teve câncer de mama, tem que aprender a conviver com isso? Não tem saída. Pode falar. Mas tem saída. Hoje, a gente já está tratando há um pouco mais de 2 anos. Está feliz da vida, voltou a treinar, voltou a ter a vida que ela tinha antes do câncer de mama, do climatério. Maravilha. Isso é ótimo. Eu acho que tão ou mais importante que a quantidade é a qualidade de vida que você tem. Então vamos lá. O primeiro passo, procurar um bom médico. Um bom médico. Segundo passo, exames. Exames. Terceiro passo. Educação é mudança de hábitos, reeducação alimentar e exercícios físicos. Isso tem que estar na rotina. Higiene do sono, nada de celular perto de dormir, porque senão não vai dormir. Fazer o tratamento corretamente. Usar as medicações que o seu médico prescreveu. Seja um via oral, seja um transderme com gel, seja um implante, seja um anel vaginal. Olha. E aí nós temos outro problema. Aquele que você falou lá fora, você vai falar agora. Você pode pagar, tranquilo. E as milhões e milhões de mulheres que dependem do SUS. E entra a política pública. Eu falei isso em uma audiência no Senado no final do ano passado, sobre políticas públicas para mulheres no climatério e na menopausa. Professores, docentes, eu falei assim: olha, eu estou aqui representando a ponta da linha lá. Eu sou médico que atende no SUS. Eu moro no Paraná,
um estado relativamente rico. Eu atendo em Londrina e em Apucarana, cidades que são ricas. Onde você atende em Londrina? Vamos aproveitar já. Londrina eu tenho consultório em Londrina, na Avenida Ayrton Senna, ali no edifício Torre Siena. Apucarana eu tenho consultório, mas eu tenho um concurso público em Apucarana também, atendo SUS lá e faço algumas cirurgias aqui em Londrina, só atendimentos no consultório. Mas voltando, Londrina, Apucarana, aqui em Cambé também, que atende. Todas as cidades do Paraná, nós não temos nenhum medicamento para o tratamento do climatério e da menopausa. Mas que triste ouvir isso, Muito. né, gente? Muito. E não são medicamentos baratos. Um dos mais baratos hoje, você vai pagar aí em torno de R$80 por mês. Você vive de um salário mínimo, que é a realidade vai fazer falta. Esse paciente não vai tratar. Não. Então, além de tudo, nós vamos ter uma eleição agora. Deputados estaduais, deputados federais, senadores e o presidente. Nós precisamos saber quem nós vamos votar. Mais importante, não podemos esquecer em quem a gente votou. Nós temos que cobrar. Qual é o deputado estadual aqui do Paraná que vai defender as mulheres? Qual é o deputado federal? O senador? E depois de eleito, será que ele está fazendo o que ele prometeu? Esse aqui é o momento que nós vamos mudar o Brasil. Não existe salvador da pátria. Não. Se aqueles federal, que votam na hora H, exatamente, no benefício para a população não adianta geral. votar, você tem que votar e cobrar. Tá? Há 3 anos atrás eu apresentei um projeto na Assembleia Legislativa aqui, de cirurgia de endometriose para os pacientes do SUS, que nós não temos aqui no Paraná também. Fui muito bem recebido na Assembleia, 18 deputados assinaram, Comissão da Mulher, Comissão de Saúde. Aqui no Paraná? Aqui no Paraná. Começou a demorar e quando a gente foi ver o que estava acontecendo, fui conversar com o deputado que me levou até lá. O problema é que falaram que não é de interesse do Estado. Madonna. Você vê a questão dos absorventes. Demorou muito, mas agora, pelo menos, quanto apuro a gente passava na escola com as menininhas se tornavam mocinhas absorvente. E tem gente que fala assim, mas não precisa, que é um absurdo. Já estamos falando de pessoas que às vezes não têm o que comer, que vão na escola para comer. Isso existe aqui no Brasil. Claro. Imagina se eles têm para comprar absorvente. Meninas que vão com um pedaço de pano. O que vai ser a cabeça dessa menina hoje, quando ela for uma mulher? Tinha uma menina que ela tinha convulsão direto, né? Que é a pétala, né? Por isso que colocou o nome da pétala, né? Aí liberou o medicamento do canabidiol. Eu sou usuário e sou prescritor do canabidiol medicinal. Olha. Então, eu já cheguei a dar para minha mãe. Então. É ótimo. Pacientes idosos se beneficiam muito. Claro, não é para todo mundo. Não. Existem diversos tipos de óleo. Precisa ser uma pessoa que saiba o que está fazendo para prescrever, mas pode ajudar muita gente. Pode sim. Doutor Norberto, nós agradecemos assim muitíssimo. E agora você vai deixar aqui. Eu vou deixar uma fala para você, mais alguns minutinhos, e você vai falar o seu endereço, o seu telefone para as pessoas de Cambé, as mulheres que precisarem dessa terapia, do climatério, da menopausa, trocar uma ideia com você, tá? Fátima, eu agradeço muito a oportunidade. Acho que a gente tem muita gente dando informações ruins nas redes sociais, na internet hoje. E eu acho muito importante abrir esse espaço para as informações de qualidade. Com certeza. Nós não podemos deixar só os picaretas falando. Nós temos que trazer informações de qualidade. Então, eu agradeço muito isso. Agradeço a quem ficou nos ouvindo até agora. Espero ter ajudado essas pessoas. Com certeza. E uma outra coisa que eu sempre falo, já falei aqui, não tem como fugir do climatério da menopausa. Não. Mas não precisa sofrer. O sofrimento é opcional. Procure um bom médico, procure o tratamento e procure os seus direitos. Ao invés de ficar falando aqui endereço, telefone, tudo isso, eu tô colocando no ar de novo meu site, que, modéstia à parte, ficou muito bacana. Olha, nós então, vamos entrar, se você quer saber um pouquinho mais sobre o Dr. Norberto, www.drnorbertomafei.com.br. Vocês vão ver o telefone da clínica, WhatsApp, as minhas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, vocês vão ter acesso ao Dr. Norberto. Eu tento levar muita informação no meu Instagram, então eu acho bem bacana. Se tem alguma dúvida, curar, eu tento sempre responder quem manda perguntas lá. Então, www.drnorbertomafei.com.br, Mafei com 2 Fs. Então, você já está convidado para uma próxima. Vamos ver, quem sabe, todo mês, né? Poderia vir. Mas olha, Alana, ficou bom mesmo. Que site bonito. Ficou muito bom.
Queria agradecer a Atendimento Daniela. indivíduo. Ah, Daniela é minha Daniela. gestora de tráfego e quem me indicou as pessoas que fizeram, o site ficou exatamente como eu queria. Muito bom. Mas é bom saber a Daniela, né? Olha, 30 anos de formação médica, doutor Norberto. Tá muito tempo já. Olha, agradecemos muito. Uma boa noite e Muito que Deus obrigado, lhe abençoe, Fátima. viu? Amém. E o mês que vem a gente quer você aqui falando Tô aqui, sobre só endometriose. chamar que Eu eu vou tô chamar, sempre vou aqui. falar com a Alana. E É todo sempre mundo muito. ficou ouvindo a gente até agora. Opa! Obrigada a todos os ouvintes, queridos. O nosso programa já tem uma audiência boa, já estão me procurando. Vocês são mulheres diferentes, Uma, necessidades cada uma. diferentes. Antes de passar uma terapia hormonal, eu preciso de uma anamnese muito bem feita. Eu preciso saber o que você Diagnóstico, sente. né? Eu tenho que saber outras doenças. Eu tenho que saber como que está a sua vida. Eu tenho que saber como que é a sua alimentação. Se você tem uma rotina de exercício que para todo mundo acima dos 40 não é mais uma opção. Não. É obrigatório. Isso mesmo. Ah, Norberto, mas eu não gosto de exercício. Nem eu odeio. Ninguém falou que precisa gostar. Só precisa fazer. Fazer. Você pode ir na força do ódio, desde que você vá. E você aconselharia, Norberto, aí quantas vezes na semana numa academia, vamos supor, fazer exercício? No mínimo 3. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca que 150 minutos de exercício físico por semana, um nível muito bom. Tá? Isso seria o mínimo. Ontem, pela manhã, eu estava indo para Apucarana e estava lendo um artigo que falava sobre os benefícios da musculação 4 vezes por semana, diminuindo o risco de qualquer tipo de câncer em 40%. Isso já deveria ser um motivo para as pessoas estarem ter uma rotina de exercício físico. Olha só, Fátima, mas a importância do exercício físico. Câncer de mama ainda é uma doença muito frequente. Na teoria, toda mulher pode ter um câncer de mama. Mais velho, maior o risco. Por outro lado, os cânceres são menos agressivos. Existem coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, a nossa genética. A minha mãe teve um câncer de mama muito jovem, aos 29 anos. Na época, nós não tínhamos marcadores tumorais como nós temos ontem, que marcam lá o HER2 e o BRCA. Certo. Só que o quadro da minha mãe é muito compatível com isso. Minhas irmãs têm uma chance grande de ter câncer de mama. Nós não mudamos a nossa genética. Mas dos fatores que nós mudamos, o que mais predispõe a mulher a ter câncer de mama é a obesidade. 9% de risco. Exercício físico, educação alimentar. Então, olha a importância. Você tem medo, então vai treinar. A sua genética você não muda. Não. Mas o ambiente. Vamos lá. Eu tenho que pedir os exames. Depois de conversar com você, de te examinar, preciso ver como está sua mama, preciso ver como está o seu endométrio, preciso ver como está o seu colesterol, o seu triglicerídeo, como está a glicemia. Exatamente. E depois disso, eu vou passar a sua terapia hormonal. Uma mulher que chega no climatério com 42 anos vai ter a mesma terapia hormonal da mulher aos 50. E às vezes eu recebo mulheres acima de 65 anos, que a gente pode sim fazer terapia hormonal. Sim. De uma maneira diferente, usando outros hormônios, com muita melhor. Eu tenho pacientes minhas que com câncer de mama fazem terapia hormonal. Claro, conversado com os oncologistas, todo mundo de acordo, porque imagina você receber no seu consultório uma mulher de 42 anos, eu vou falar isso, a Cris, porque ela mesma já publicou essa história, que ela chega 6 anos depois de um câncer de mama muito agressivo e ela venceu o câncer. Ela chegou no meu consultório da seguinte maneira: olha, doutor, eu não tenho mais disposição para nada, eu sempre fui ativa, eu treinava, eu lutava Muay Thai, eu fazia as minhas coisas, eu tinha a minha vida conjugal ótima, hoje eu não durmo mais, eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo mais treinar, eu não consigo mais dormir, eu vivo nervosa, eu não sei para que eu venci o câncer de mama, passar por isso. O senhor já é o 4º médico que eu tô vindo, se o senhor não me ajudar, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não quero viver desse jeito. Como que eu vou olhar para essa mulher e falar assim: ô filhinha, você teve câncer de mama, tem que aprender a conviver com isso. Não tem saída. Pode falar. Mas tem saída. Hoje, a gente já está tratando há um pouco mais de 2 anos. Está feliz da vida, voltou a treinar, voltou a ter a vida que ela tinha antes do câncer de mama, do climatério. Maravilha. Isso é ótimo. Eu acho que tão ou mais importante que a quantidade é a qualidade de vida que você tem. Então vamos lá. O primeiro passo, procurar um bom médico. Um bom médico. Segundo passo, exames. Exames. Terceiro passo. Reeducação é mudança de hábitos, reeducação Mudança alimentar de e hábitos. exercícios físicos. Isso tem que estar na rotina. Higiene do sono, nada de celular perto de dormir, porque senão não Colocar vai dormir. até- Fazer o tratamento corretamente. Usar as medicações que o seu médico prescreveu. Seja um via oral, seja um transderme com gel, seja um implante, seja um anel vaginal. Olha, E aí nós temos outro problema. aquele que você falou lá fora, Exato. você vai falar agora. Você pode pagar tranquilo.
e as milhões e milhões de mulheres que dependem do SUS. Aí entra a política pública. Eu falei isso em uma audiência no Senado no final do ano passado sobre políticas públicas para mulheres no climatério e na menopausa. Professores, docentes, eu falei assim, olha, eu estou aqui representando a ponta da linha lá. Eu sou médico que atende no SUS. Eu moro no Paraná, um estado relativamente rico. Eu atendo em Londrina e em Apucarana, cidades que são ricas. Onde você atende em Londrina? Vamos aproveitar já. Londrina eu tenho consultório em Londrina, na Avenida Ayrton Senna, ali no edifício Torre Siena. Apucarana eu tenho consultório, mas eu tenho um concurso público em Apucarana também, atendo SUS lá e faço algumas cirurgias aqui em Londrina, só atendimentos no consultório. Mas voltando, Londrina, Apucarana, aqui em Cambé também, que atende. Todas as cidades do Paraná, nós não temos nenhum medicamento para o tratamento do climatério e da menopausa. Mas que triste ouvir isso, né, gente? E não são medicamentos baratos. Um dos mais baratos hoje, você vai pagar aí em torno de R$80 por mês. Você vive de um salário mínimo, que é a realidade vai fazer falta. O paciente não vai tratar. Não. Então, além de tudo, nós vamos ter uma eleição agora. Deputados estaduais, deputados federais, senadores e o presidente. Nós precisamos saber quem nós vamos votar. E mais importante, não podemos esquecer em quem a gente votou. Nós temos que cobrar. Qual é o deputado estadual aqui do Paraná que vai defender as mulheres? As mulheres. Qual é o deputado federal? O senador. Mesmo. E depois de eleito, será que ele está fazendo o que ele prometeu? Esse aqui é o momento que nós vamos mudar o Brasil. Não existe salvador da pátria. Não. Se aqueles federal, que votam na hora H, exatamente, no benefício era a população. Não adianta votar, você tem que votar e cobrar. Tá? Há 3 anos atrás eu apresentei um projeto na Assembleia Legislativa aqui, de cirurgia de endometriose para os pacientes do SUS, que nós não temos aqui no Paraná também. Fui muito bem recebido na Assembleia, 18 deputados assinaram, Comissão da Mulher, Comissão de Saúde. Aqui no Paraná? Aqui no Paraná. Começou a demorar e quando a gente foi ver o que estava acontecendo, fui conversar com o deputado que me levou até lá. O problema é que falaram que não é de interesse do Estado. Madonna. Você vê a questão dos absorventes. Demorou muito, mas agora, pelo menos, quanto apuro a gente passava na escola com as menininhas se tornavam mocinhas absorvente. E tem gente que fala assim, mas não precisa, que é um absurdo. Já estamos falando de pessoas que às vezes não têm o que comer, que vão na escola para comer. Isso existe aqui no Brasil. Claro. Imagina se eles têm para comprar absorvente. Meninas que vão com um pedaço de pano. O que vai ser a cabeça dessa menina hoje, quando ela for uma mulher? Tinha uma menina que ela tinha convulsão direto, né? Que é a pétala, né? Por isso que colocou o nome da pétala, né? Aí liberou o medicamento do canabidiol. Eu sou usuário e sou prescritor do canabidiol medicinal. Olha. Então, eu já cheguei a dar para minha mãe também. É ótimo. Pacientes idosos se beneficiam muito. Claro, não é para todo mundo. Não. Existem diversos tipos de óleo. Precisa ser uma pessoa que saiba o que está fazendo para prescrever, mas pode ajudar muita gente. Pode sim. Doutor Norberto, nós agradecemos assim muitíssimo. E agora você vai deixar aqui. Eu vou deixar uma fala para você, mais alguns minutinhos, e você vai falar o seu endereço, o seu telefone para as pessoas de Cambé, as mulheres que precisarem dessa terapia, do climatério, da menopausa, trocar uma ideia com você, tá? Fátima, eu agradeço muito a oportunidade. Acho que a gente tem muita gente dando informações ruins nas redes sociais, na internet hoje. E eu acho muito importante abrir esse espaço para as informações de qualidade. Com certeza. Nós não podemos deixar só os picaretas falando. Nós temos que trazer informações de qualidade. Então, agradeço muito isso. Agradeço a quem ficou nos ouvindo até agora. Espero ter ajudado essas pessoas. Com certeza. E uma outra coisa que eu sempre falo, já falei aqui, não tem como fugir do climatério da menopausa. Não. Mas não precisa sofrer. O sofrimento é opcional. Procure um bom médico, procure o tratamento e procure os seus direitos. Ao invés de ficar falando aqui endereço, telefone, tudo isso, eu tô colocando no ar de novo meu site, que, modéstia à parte, ficou muito bacana. Olha, então, vamos entrar, se você quer saber um pouquinho mais sobre o Dr. Norberto, www.drnorbertomafei.com.br. Vocês vão ver o telefone da clínica, WhatsApp, as minhas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, vocês vão ter acesso ao Dr. Norberto. Eu tento levar muita informação no meu Instagram, então eu acho bem bacana. Se tem alguma dúvida, curar, eu tento sempre responder quem manda perguntas lá. Então, www.drnorbertomafei.com.br, Mafei com 2 Fs. Então, você já está convidado para uma próxima. Vamos ver, quem sabe, todo mês, né? Poderia vir. Mas olha, Alana, ficou bom mesmo. Que site bonito. Ficou muito bom.
Queria agradecer a Atendimento Daniela. de... Ah, Daniela é minha Daniela. gestora de tráfego e quem me indicou as pessoas que fizeram, o site ficou exatamente como eu queria. Muito bom. Mas é bom saber a Daniela, né? Olha, 30 anos de formação médica, doutor Norberto. Tá muito tempo já. Olha, agradecemos muito. Uma boa noite e Muito que Deus obrigado, lhe abençoe, viu? Amém. E o mês que vem a gente quer você aqui falando Tô aqui, sobre só endometriose. chamar, Eu tô vou sempre chamar, vou aqui. falar com a Alana, E é todo sempre mundo muito. ficou ouvindo a gente até agora. Opa! Obrigada a todos os ouvintes, queridos. O nosso programa já tem uma audiência boa, já estão me procurando.